o Nicolas, nesses vídeos dele na internet, ele acaba até que produzindo mais do que como próprio deputado. Porque tudo que os deputados que ainda defendem a pauta da direita tentam aprovar é barrado. Ou é barrado pelo presidente da Câmara, que senta em cima, o Hugo Mota, ou quando passa é barrado no Senado ou no STF. Então, o Nicolas, com esses vídeos, ele consegue, sim, mudar as peças do jogo. E eu acho que os outros acabaram perdendo um pouco a credibilidade. O Nicolas, ele ainda tem credibilidade, porque ele escolhe as pautas dele, ele se comunica de uma maneira responsável, se você parar para pensar. Apesar de todas as críticas que eu tenho em relação a omissões feitas por ele nesse vídeo. Eu acho que eles não vão conseguir abafar o Nicolas. O Nicolas é o principal, do ponto de vista do marketing, vou deixar isso claro. Ponto de vista da opinião pública, não do poder. O Nicolas não tem nenhum poder. Mas do ponto de vista da opinião pública, das redes, da internet, da comunicação, o Nicolas é o principal entrave, se não o único. Eu não vejo o bolsonarismo com essa força de internet nas redes. É o Nicolas. O Nicolas, ele, os outros eu não vejo nada. Vanessa, você concorda? Concordo, Timóteo, e eu acho que os outros acabaram perdendo um pouco a credibilidade. O Nicolas, ele ainda tem credibilidade, porque ele escolhe as pautas dele, ele se comunica de uma maneira responsável, se você parar para pensar. Apesar de todas as críticas que eu tenho em relação a omissões feitas por ele nesse vídeo, né? E eu acho isso muito perigoso, porque isso mostra total parcialidade, né? É assim, quem está mais por dentro enxerga assim, certo? Realmente preocupa demais o PT. Tem que preocupar. É um parlamentar com poder nas mãos, né? Poder que eu falo porque ele está ali. Ele é um deputado federal, certo? Que tem uma audiência estrondosa e que tem credibilidade. O restante, não tem. Vamos combinar? Carla Zambelli já detonou sua credibilidade. Uma pessoa que apanha e continua lambendo o outro é porque ela gosta de ser agredida. Então, acaba perdendo totalmente a sua hegemonia na comunicação. A mesma coisa acontece com Gustavo Gayer. Virou um bobo da corte, um parlamentar lunático, um parlamentar que envergonha quem votou nele e que tem um mínimo de consciência. Porque eu tenho certeza que muita gente da direita, que nasceu no movimento de direita, votou no Gustavo Gayer por conta do Bolsonaro. E o que o Gustavo Gayer é? Um bobo da corte, um palhaço. Bobo da corte. Um cara que ali naquela situação do Hamas começou a berrar, Bolsonaro 2023. Ou seja, se torna um PSOL de verde e amarelo, assim, na defesa de, óbvio que não coisas tão grotescas como o PSOL, mas na defesa do Bolsonaro. É uma coisa patética. Então, apesar de ter uma grande quantidade de seguidores, ter audiência, o Nicolas é o único que tem tudo isso e credibilidade. É verdade. Ainda tem. Claro que ele está perdendo diante, principalmente, da classe mais intelectualizada, que entende a política não como jogo de futebol, mas como ela deve ser entendida. Ele está perdendo, por exemplo, a gente comentou ontem aqui as falhas desse vídeo. Eu comento direto a minha decepção, porque eu não consigo compreender o raciocínio dele, né, como cristão, enfim. Realmente tem muita coisa aí, mas ainda assim é um ser humano com muita credibilidade, um parlamentar com muita credibilidade, sem dúvida alguma, que está causando um desconforto absurdo. Não tem como o Sidônio não estar com dor de cabeça. Ele tem um nome a zelar, principalmente, e ele não vai fazer milagre. Se você pegar o porquê que o Lula elegeu e porquê que ele destoou assim, o nome de vários publicitários ao longo da história, foi porque o Lula, ele primeiro era alguém, entre aspas, limpo, que não tinha sido experimentado, né? Assim, era um sindicalista, aquela coisa toda, mas já existia uma mancha no poder através do PSDB, e ele entrou como uma esperança para o povo brasileiro. Num movimento, ele entrou pela esquerda, só que num movimento muito parecido de revolta popular, de cansaço com a máquina pública, que o Bolsonaro se elegeu.
Então, eles têm muitas coisas em comum, gente. Tem muita coisa em comum com Lula e Bolsonaro. Vocês não têm ideia, assim. Mas é óbvio que são, assim, diferentes, mas se convergem em diversos aspectos, principalmente nesse. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, Pablo Sonati. Bom, pessoal, vendo o nosso Congresso estéril, impotente, que não consegue produzir e quando vai produzir é barrado pelo STF, o Nicolas, nesses vídeos dele na internet, ele acaba até que produzindo mais do que como próprio deputado. Porque tudo que os deputados que ainda defendem a pauta da direita tentam aprovar é barrado. Ou é barrado pelo presidente da Câmara, que senta em cima, o Hugo Mota, ou quando passa é barrado no Senado ou no STF. Então, o Nicolas, com esses vídeos, ele consegue, sim, mudar as peças do jogo. Consegue cutucar, assim como foi do Pix, gente. Foi desse jeito. Se fosse só parlamentares, olha, esses parlamentares são tão cara de pau. Esses dias a gente estava comentando lá que ontem, né? Que a gente estava comentando que derrubaram lá a condenação do Ramagem na Câmara. Daí, se você pesquisar quem é o Ramagem, ele votou a favor para aumentar o número de deputados de 513 para 531. Mais 18 deputados, custando mais 47 milhões para os cofres públicos. Então, lá no parlamento, eles pintam e bordam. E quando é para o povo, eles não conseguem fazer muita coisa, porque é barrado, censurado. O Nicolas conseguiu com o vídeo. Olha só, cara. Talvez, o Timóteo, mesmo que ele não fosse parlamentar, mesmo que ele não fosse, só um influenciador, ele teria conseguido o mesmo peso. Porque aí não, tudo bem que é o parlamentar, mas eu acho que teria o mesmo peso se ele fosse o Nicolas de antes. O Nicolas, youtuber, divulgador, enfim. É muito mais forte essa ferramenta nas mãos do Nicolas do que o próprio mandato dele como deputado. E ele está usando muito bem, mudou o Pix e agora está cutucando muito o PT, o Lula. Que um problema que eu venho comentando com vocês é que não estão procurando resolver a questão, ir atrás dos ladrões do Brasil. Estão mais preocupados em não sujar a imagem. É isso que o PT está fazendo. Eu não sei. Até então não tinha visto, não vi. 48 horas do Alexandre de Moraes. Sabe, eu tô vendo os ministros muito caladinhos sobre esse maior escândalo do Brasil. Não vi, não tô acusando, tá, gente? Porque senão eu vou preso por falar enquanto os caras que roubam ficam soltos. Então, o Nicolas está fazendo um papel muito importante. Tem que ser passado tudo a limpo e quanto mais o Nicolas se afastar desses deputados, como o Gustavo Gaia, vencemos! Que ridículo aquele vídeo, cara. Quanto mais ele se afastar desses deputados, até o Ramagem, por que ele votou a favor de mais deputados? Ele tá contra quem? Quando é para ele, o povo fica tudo sabendo. Ah, olha lá, o Ramagem venceu. Agora, quando é para ferrar o povo, fica tudo... Se a gente não traz esses assuntos, expõe isso, eles saem sempre como heróis. E não é isso. Então, espero que o Nicolas tenha consciência disso. Espero que as pessoas ataquem a doença e não fiquem atacando para quem empurrando. Não, foi ele que roubou mais, ele que roubou... Não, roubou, não importa se foi 1 milhão, se foi 100 bilhões. Tem que prender todo mundo. Ó, rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.